Olá, hoje 6 de novembro de 2023, 10 horas e 37 minutos. Esse é o canal Fulareno X. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe vídeos com amigos. Hoje, segunda-feira de novembro, mês de novembro, após feriadão aí, dia 6. Estou aqui na janela do mini índice, código WINZ23. WinZ 23, tempo gráfico de 15 minutos. O mercado abriu em cima é, do topo do dia anterior, essa região aqui. O mercado abriu em cima do topo, abriu com esse candle de força, tentando romper topo e falhando. Depois ele fez um segundo candle que conseguiu romper. O terceiro voltou para testar. O quarto tentou seguir. E o quinto candle, aqui de 15 minutos, rompeu para baixo de novo. E esse vermelho, o último vermelho que fechou agora, fez um movimento para baixo, foi no meio das médias móveis exponenciais aqui que eu tenho no gráfico. A média exponencial de 21 períodos e a média exponencial de 34 períodos. Então ele foi entre as médias de 21 e 34. E aí agora está formando esse candle azul de força, de engolfo desse movimento para cima. Ele terminando, conseguindo romper a resistência dos 119 aí. Ele pode começar a subir. Tem uma resistência aqui no 119,785, que é a resistência do dia anterior. Então ele fez esse tipo de movimento. É um movimento de baixa, né? Ele perdeu aqui o fundo. Tá voltando para teste. Se esse candle vira para baixo, ele abre expectativa para a resistência lá o suporte lá no 119,324 e depois 119,078. Aqui eu vou bater essa venda. Já bati a venda aí. O candle tá virando para baixo. Então bati a venda, stop de 300 pontos. Bati com a ordem oco de 400 pontos para ganho. 300 pontos para loja. Meu stop no geral eu coloco 300 pontos. Esses 400 pontos eu vou puxar, já que ele passou do suporte aqui do 119, 336, 319. Eu vou puxar esse alongar um pouco mais aqui para próximo suporte. 119,100. Para o caso dele vir para baixo. Olhando para o Indifut, índice futuro dos 60 minutos, ele fez um candle de abertura tentando romper o topo dos 60 minutos, o topo dos 60 minutos no 119,785. Ele não conseguiu fazer um alongamento do topo. Logo depois, no candle de 60 minutos, ele começou a fazer um candle de engolfo, de retorno para dentro da área do quadrante do 60 minutos, e esse candle ainda não fechou. Faltam 3 minutos para esse candle fechar nos 15 e 18 minutos para o candle fechar nos 60. Então a minha venda aqui é uma aposta para que esse rompimento realmente se torne uma falha e venha para baixo.
Estou colocando aqui um alvo no suporte do 119.100, ele pode vir no 119.000, que é um número redondo. Nessa relação de topo, eu tenho essa região aqui de topo do dia anterior, tenho esse pavio deixado aqui do dia de hoje, que é a abertura com o candle falhando, e eu tenho esse candle vermelho também dentro dessa região que ele fez de topo no dia de hoje, falhando também. Aqui o stop ideal para essa posição que eu tomei aqui seria um stop acima dessa região, uns 570 pontos. Aqui seria o stop ideal, acima dessa região de topo que ele formou no dia de hoje, um stop mais técnico. Porém, eu sempre uso um stop de 300 pontos aqui no limite. E eu vou deixar nos 300 pontos mesmo. E se o candle consegue fechar acima dessa zona de resistência dos 119.785, ele pode ganhar força e esticar um pouco para cima aí. Então, prefiro deixar onde está. Falta 1 minuto e 40 para esse candle fechar. Aqui também tem o ajuste provisório, esse ajuste aqui, Prio Code, aqui no Profit Pro. O ajuste está no 119.714. Então são praticamente duas resistências juntas, o do ajuste e do topo do dia anterior. A relação do dia do topo anterior tem essa região, né, como eu já falei aqui. Abaixo disso eu vou ter suporte no 119.000 aqui. Essa região aqui 350 e aqui no 119.078, praticamente 119.000. Para quem quer vender e acredita na venda, o melhor ponto de venda seria aqui justamente na resistência, junto à linha branca. O segundo melhor ponto de venda na virada desse candle aqui para baixo, do esse candle azul em formação ou do pavio do candle vermelho, voltado a venda para baixo. Primeiro suporte aqui, segundo suporte cá embaixo. Então o candle de 15 minutos fechou um candle azul, tentativa de engolfo dessa região. Mas aqui, como eu já demonstrei, o mercado no dia de sexta-feira fechou assim, né? Vamos botar aqui pivô, ele fechou isso. Então, essa região aqui foi perdida. Então ele faz agora um pivô para cima. A expectativa é que ele venha perder esse fundo deixado aqui agora para vir testar essas zonas de suporte. Como eu disse, o stop não está no ponto ideal. O stop ideal seria nessa região de topo aqui do dia, fora do pavio. Mas ainda assim está um stop razoável de 300 pontos. A melhor venda está justamente nessa resistência aqui, que eu fico mais próximo de um bloqueio com um stop mais curto. Esse é o canal Fuller NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos com amigos e indique o canal. Então, por isso está brigando. Vou botar aqui a imagem do índice futuro nos 60 minutos, o INDFUT.
Indfoot aqui, 60 minutos. Essa é a imagem que eu tenho do Indfoot. Então ele está aqui dentro desse quadrante, entre os 119.785 e os 117.702. Ele abriu um candle nos 60 minutos, que abriu um candle nos 60 minutos. Que é esse candle aqui, azul. Ele abriu o candle de 60 minutos aqui, nesse candle azul, e agora em seguida está fazendo o candle de retorno para dentro dessa região do quadrante. Então por isso eu resolvi fazer a venda também. Faltam 11 minutos e 45 segundos para esse candle fechar. Veja que eu coloquei um alvo aqui de 520 pontos no 119.100. Um, um suporte padrão é o número 000. Então o suporte padrão seria no 119.000, sem contar com as áreas de suporte e resistência que eu coloquei no tempo gráfico de 60 minutos para o mini índice. E o alvo padrão, no caso dele voltar, pode ser o ajuste aqui, que está aqui do 60, ou o fundo do 117.702, caso ele continue indo para baixo. Então, aqui nos 60 minutos do Indfoot representa uma falha do rompimento do quadrante. Então, ele teria um movimento algo parecido como isso aqui, para fazer uma zona de fibro, caso ele continue para cima, mais ou menos nessa região aqui dos 118.500, para depois voltar a subir, se fosse o caso, ou, ou até continuar a queda, vindo para baixo aqui. Mas como o mercado é soberano, tem que aguardar a definição do preço. Isso aqui define se o mercado sobe, se o mercado fica consolidado dentro dessa região. Pode ficar dentro dessa área aqui, ó. Aumentar o zoom aqui para ficar visível. Veja que tem regiões aqui que tem pavio entre 118.900 e 118.500 aqui, 400. Tem essa área aqui no Indfoot. Se eu traçar o Fibonacci, uma retração de Fibonacci de topo do momento até o fundo do dia anterior, justamente está dentro da zona de 50, 61,8, 76,4. Está justamente dentro dessa zona da razão de retração de Fibonacci. Aqui não é um ajuste, aqui é o volume, na verdade, né? Essa linha azul aqui é um volume de compra, então tem compradores posicionados aqui nesse trecho. 118.600, 118.700. Uma vez feito a entrada nos 15 minutos
e o tempo gráfico de 60 ainda não fechou. Não há o que fazer, aguardar aí. 7 minutos e 58 segundos para fechar o candle de 60 minutos. 500 pontos de alvo. Este é o canal Fuller NX. Então, estou deixando aqui o Indfut, índice futuro, cheio dos 60 minutos para ficar visual aí, o quadrante que eu enxergo. E vou voltar aqui para o mini índice. Essa tela que eu estou mostrando aqui, eu uso ela na minha segunda tela de monitor que eu tenho aqui. Fico aqui entre o índice futuro cheio e o dólar futuro cheio, do FUT e o INDFUT. Ainda tem o WSP futuro, micro SP500 futuro dos 60 minutos. E eu tenho também um índice financeiro IFNC 60 minutos também. Então o mercado subiu muito no último dia de negociação, no último dia 3 de novembro. Então pode acontecer dele hoje, o mercado hoje, o mini índice dar uma corrigida, fazer uma retração. Enquanto isso, o dólar, que caiu muito no último dia 3, ele pode também fazer um movimento de alta para fazer uma retração. Ele está aqui negociando, eu vou voltar para minha janela normal de mini índice, o INZ23, que é o atual. Vou botar aqui nos 15 minutos. Vou tirar um pouco esse zoom porque ficou muito alto. Para cima do quadrante, desse quadrante, existe o alvo do 121.873, que é o alvo caso o preço vá para cima. Para baixo do quadrante, desenhado está o alvo de 115.736, caso o mercado despenque para baixo, perca o quadrante. O mercado, é, desde que ele fez esse gap, desde que ele fez o gap, ele deixou um gap enorme aqui, um gap é, entre 116.886 aos 117.700. Ele deixou esse gap aberto, essa região sem negociação aqui, que não foi fechada. O mercado ele tem apresentado uma tendência de alta nesses últimos dias. Então, houve também uma expectativa de redução de juros pelo Banco Central. Então, ele vem mostrando pivô de alta. Hoje fez isso, né? Deixa eu corrigir isso aqui. Vou pegar só os movimentos maiores. Ele tem feito isso.
fez isso. Esse fundo aqui, a relação aqui foi perdida e tá fazendo um reteste. E aí a perda desse fundo indica que ele pode vir fazer um movimento assim. Seria um alvo mais ou menos no 118.500, 118.600, que é justamente a zona de retração de Fibonacci que está lá marcando. Eu tenho abaixo desse ponto da linha dos 119.785, eu tenho um suporte no 119.335 e outro suporte no 119.078. Seriam dois suportes. Teoricamente, eu teria um alvo aqui no 118.800 por aí. Seria um alvo de 820 pontos por aí. Seria um alvo muito próximo desse ponto de fundo aqui. 118.615, 700 aqui. Esse fundo aqui que se relaciona. Dentro de uma retração de Fibonacci. Então eu teria essa relação aqui, uma correção para cá, uma correção para dentro dessa região. E eu tenho acima disso, tenho dois suportes para evitar esse movimento de queda que é aqui. Isso depende muito dos 60 minutos, do o que os 60 minutos vai fazer no Windfoot e no Dowfoot para concretizar esse tipo de movimento para baixo. Fez um candle, dois candles de baixa, fez esse candle de teste da resistência, falhou. Agora fez um outro candle de alta testando essa resistência, não conseguiu passar para cima. Vamos ver agora esse próximo candle se ele rompe. Se ele rompe essa zona de fundo que ele deixou agora. Vou repetir aqui o desenho para ficar visível. Fez isso. Isso. Então vamos esperar que ele faça isso agora. Eu vou esperar que ele faça isso agora. Quebrando essa linha aqui de fundo que ele deixou. Teria alvo aqui e alvo aqui. Canal Fulereno X, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Deixe o seu joinha. Tá aí o desenho. Então ele tem que mostrar força para baixo para me dar essa posição aí. Então vendi topo. Depois de já ter, depois do mercado já ter testado esse topo por duas vezes aqui, essa região.
Não dá para saber quem vai vencer essa disputa. O stop, melhor posição, como eu já falei, seria aqui em cima do topo do dia. Porém, é, eu trabalho com stop de 300 pontos, então mantenho os 300 pontos aí. De que o mercado tentou romper a resistência dos 119.785. Chegou a quase ir no meu stop aí, voltou, entrou força vendedora. Vamos ver se esse candle vira para baixo e vem para baixo. Como eu disse, a melhor venda está aqui, né, justamente na resistência. Nessa resistência onde ele está batendo agora. Seria o melhor ponto de venda. Eu vendi mais abaixo, vendi o que? 150 pontos abaixo. Se eu tivesse vendido no ponto certo, eu estaria quase com os 300 pontos no topo. Então daria até para arriscar uma aumentada de stop aqui em 374 pontos. Seria uns 90 pontos a mais aí de stop. Entrou força vendedora agora virando o candle para baixo. Vamos ver se ele impulsiona. E confirma esse tipo de desenho com perda de fundo aqui. No dólar, Dolfut fechou um candle de 60 minutos. O candle de 60 minutos do Dolfut fechou no topo de uma zona consolidada que ele deixou no último dia 3. Candle sólido para cima. Já fez dois candles para cima no dia de hoje, dois candles de 60 minutos. Enquanto no Indifut fechou o candle de 60 minutos engolfando o candle, o último candle de 60 minutos engolfou o candle azul de o primeiro candle do dia. Vou botar aqui na tela para ficar visível para quem tá vendo que eu mostrei o Indifut, mas não mostrei o fechamento do candle. Então vamos botar aqui Indifut, dá OK, 60 minutos. Então aqui tá aqui mostrando. O primeiro candle de 60 minutos foi esse azul. O segundo candle de 60 minutos foi o vermelho, engolfou o azul. Então ele fez um movimento de engolfo. Esse candle que fechou vermelho é um candle em spinning top, que indica mudança de direção. O meu alvo, 118.800 que eu estiquei, seria dentro dessa zona aqui, ó, entre 119.000 e 118.800, 118.700. Tem essa relação aqui desse trecho. Então tem que ter algum candle de força
Mostra isso, a amplitude desse último candle fechado de 60 minutos. Vamos ver a amplitude dele. 630 pontos a amplitude do candle, esse último candle vermelho. Então, teoricamente, eu teria uma amplitude de 630 pontos para baixo. Então, vamos contar aqui da... Vou pegar a calculadora aqui. 119.785 menos 600 pontos para baixo. 119.185. Então, eu coloquei o meu take lá no 119.100. Seria justamente ali numa zona de suporte dos 15 minutos do mini índice futuro. Sendo que o 119.000 119.000 é um ponto de suporte padrão aí. Os pontos 0,000,000 que se estão vendo o índice futuro. Aqui eu posso mostrar porque tem a cross order, né? O índice futuro com o IZ23. Então estou operando mini índice, mas na cross order eu consigo até mandar a ordem pelo índice futuro, o índice cheio. Aqui no último dia 3, quem operou comprado, quem comprou aqui no final do topo desse candle de 60 minutos, ele deu um retorno de 611 pontos. Se eu pegar a retração de Fibonacci e traçar dentro desse candle de 60 minutos, ele foi na zona de 50%. Esse trecho aqui, 50,61, ele foi na zona de 50%. Então, quem botou uma compra aqui, espetado na zona de 50%, junto dos 50%, quem conseguiu pegar uma compra aqui dessa região, só no movimento de retorno, inicialmente 600 pontos, depois isso 1.500 pontos aí. E quem conseguiu comprar desde o início se manteve olhando o tempo gráfico de 60 minutos, né? Digamos que quem comprou no início de pregão, ele indo para cima, quem não formou, ele botou o stop aqui no fundo, veio esse candle, virou para cima, aí a pessoa jogou o stop para cá e assim em diante, observando os candles de 60. Foi subindo degrau até ter sido estopado aqui, nesse trecho aqui que faz um pavio menor do que o último ponto. Então seria aqui 1.600 pontos em relação ao ponto de compra, para quem observa os 60 minutos. 48 minutos para o candle fechar aqui de 60. O mercado já faz um padrão. Ele ainda não rompeu, mas se ele fizer isso aqui, ele vai fazer um padrão de consolidação dentro dessa região. Se ele não conseguir sair daqui, ó, desse trecho, e 119.500 a
120, 120. Ele tem que sair dessa região para baixo para poder sair desse padrão aí. Vou voltar aqui para o índice food, o índice 23, 15 minutos. Aqui não tem muito o que fazer, esperar o candle de 15 minutos fechar. Faltam 2 minutos para o candle fechar para a tomada de decisão. Fechou agora um candle de 15 minutos, testando de novo a resistência. O dólar, ele fez 2 candles no Dow Foot para cima e agora tá vindo um candle para baixo, testando o fundo num ajuste do 4.910. Tá testando o ajuste, o que parece ser um pivô para o dólar. O índice está rompendo para cima. Não tem muito o que fazer aqui, a não ser aguardar. Eu tenho um movimento de pivô, olhando para o dia, ele tem esse movimento de pivô. Então esse movimento para cima é normal, é um pivô.
como eu disse, o stop de melhor posição seria um stop acima do topo do dia, para evitar esse trecho de movimento que ele faz de pivô para cima, mas a expectativa é que ele venha para baixo, venha perder esse fundo. Agora ele está rompendo, vamos ver se ele vai pegar o stop. Aqui nos 15 minutos ele já fez um, contando aqui o número de candles, fez um, dois, três, está indo para o quarto candle positivo para cima. Esse candle que está se formando seria o candle, justamente o candle de formar um candle negativo para baixo, que é o, depois de 3 candles para cima. Seria o candle de formação para baixo com força, mas ele está indo para cima. Vamos ver como é que vai ficar isso. Para mim, o stop de 300 pontos para operar 15 minutos é o suficiente. Eu acho que entre 300 pontos e 400 pontos é o suficiente para operar o tempo gráfico de 15. Tanto para operar o de 15 como para operar o de 5 minutos. Acho que 300 pontos é o suficiente. Então, por isso eu uso o stop de 300 pontos. É sempre um stop que agrega a amplitude do candle. Por exemplo, esse candle aqui, após esse candle vermelho, ele tem amplitude de 245 pontos. O outro candle, 185 pontos. Esse candle aqui, 265 pontos. Então, está dentro da amplitude do candle. Na maioria dos candles vai ficar dentro da amplitude. É, entre 300 e 400 pontos eu acho que é o suficiente, por isso que eu uso o stop de 300 pontos. Aqui o candle vermelho, olhando aqui, 255 pontos. Aí você tem esse candle vermelho grande aqui, que foi uma falha de topo de 520 pontos. Então, na maioria das vezes, o de 300 de 300 ou 400 pontos vai caber o stop para 15 minutos. Eu uso 300, que eu acho que a amplitude cabe para 300. Procuro entrar no melhor ponto possível. Então, aqui nesse caso aqui eu não entrei no melhor ponto, que é a linha branca, mas se eu tivesse entrado na linha branca,
com certeza estaria tranquilo aqui nessa operação, é que esse candle já fez uma amplitude de 185 pontos. Deixa eu olhar aqui a máxima dele foi no 119.910, ou seja, faltou 10 pontos para mim dar stop. Meu stop está no 119.920, então a amplitude do candle coube no meu stop por enquanto aí. Tá faltando 7 minutos para esse candle fechar. Considero que se passar de 300, 400 pontos é porque o mercado está indo em outra direção. Acima de 400 pontos aí, eu acho que o mercado já está na direção contrária. Uma vez colocado o stop, eu vou ter que ter paciência para tomar o stop. Esse é o canal Fuller MX. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu joinha, deixe o seu joinha aí, comente os vídeos e compartilhe com amigos. Aqui no caso eu estou operando com um contrato, poderia entrar com mais contratos aqui no ponto, mas não é esse o caso. Poderia entrar com um contrato aqui, fazer scalp, vir até o ponto próximo da minha primeira entrada e zerar. Estou falando de, já que eu entrei aqui, poderia ter entrado aqui nesse último candle azul, feito um scalp aqui, né? Pego esse trecho, jogado o meu preço médio para cima, e agora estaria aguardando o fechamento desse candle. No caso desse candle não indo para cima, faria novamente uma venda aqui para pegar o mesmo trecho e, e scalpeando o preço até chegar com preço médio acima dessa região, para ficar tranquilo no trade. Mas não é esse o caso, estou operando com um contrato, então que no máximo eu vou operar com dois contratos, e aqui nessa ocasião não é o momento de eu colocar mais um contrato aqui. Preciso que o preço me defina a direção aqui, para não entrar com mais um contrato e alavancar o prejuízo em vez de alavancar o lucro. Eu preciso desse candle, após esses três azuis, eu preciso desse candle que ele feche vermelho, para ele quebrar essa sequência, começar a fazer sequência para baixo. Eu vou dar pausa no vídeo e já já eu retorno aí com o resultado, se tiver, como vai estar em pausa, se tiver levado stop eu mostro, se não tiver levado stop eu continuo a gravação aí para próximo de 50 minutos de gravação. Esse é o canal Fuller MX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos. Pausa já e eu já volto. Bem, voltando aqui, o preço, aquele candle que eu falava, ele fechou na posição que eu desejava, que era um candle de baixa, mas olha só quanto ele fechou aqui. Ele fez 285 pontos e a máxima dele foi o 910, então meu stop estava no 920 por 10 pontos. Ele não me deu stop e agora ele está vindo para baixo, está fazendo movimento de pivô para tentar perder esse fundo aqui, este tipo de movimento, como eu já falava, né, de pivô que ele vem mostrando. Então esse é o tipo de movimento. Ele fez três candles para cima em azul e agora fez o candle
para baixo para forçar isso aqui. E aí vim para os pontos de suporte. Então esse fundo que ele formou aqui, que foi justamente no candle vermelho que eu vendi aqui, ele voltou. É um fundo de referência para ele. Ele já andou aqui nesse fundo em relação ao meu ponto de venda, 130 pontos, 125, 130 pontos. Tem uma briga aqui dessa região, que é a região de topo, né? Essa região aqui é uma região de topo. Esse topo houve a tentativa de rompimento nos candles iniciais do dia. Aqui também tentou romper, então ele está ainda dentro dessa zona. No momento que ele perder essa zona, ele tem essa relação aqui de suporte, tem esta relação de suporte e tem esta relação de suporte aqui. Estão praticamente juntas aqui. O ideal para eu mexer o stop, de stop loss para stop gain, é o fechamento do candle sólido abaixo do meu ponto de venda, com pelo menos aí 150 pontos. Ele foi a 125 pontos e virou. Então, pelo menos 150 pontos aí. Dá para colocar, reduzir o stop ou colocar no 0 a 0, desde que o candle de 15 minutos seja um candle sólido, não um candle com muito pavio. O dólar, veja que o dólar aqui, WDOZ, 15 minutos, ele está no movimento consolidado também de região de topo parcial aqui do dia anterior, né? Ele vem no movimento de queda. Então ele abriu consolidado nessa região, fez o movimento de rompimento de topo parcial, voltou para dentro, fez esse teste com esse candle, tá indo testar agora. Então ele tendo a tendência de queda, né? Ele vem de uma tendência forte de queda. Deixa gap aqui. Então essa relação aqui de fundo de dia. Então, um rompimento dessa relação aqui, desta região, um rompimento dessa região para cima, abre espaço para ele testar o 4.951 em 40, que é o topo do dia anterior. Após isso, o fechamento do gap no 4.970. E após isso, o ajuste no 4.995 e o 5.005, que é o topo do quadrante para o dólar. O índice, mesmo tipo de comportamento do dólar consolidado na região de topo, só que o índice, ao contrário do dólar, ele vem de uma tendência de alta. Então ele tem que mostrar uma queda aqui. Novamente vou dar uma pausa no vídeo e após isso eu volto para encerrar. Meu alvo está no 118.800, porém um alvo padrão seria aqui os 119.000, 119.078, 0,80. Seria o teste dessa zona para baixo. Mas apostando que ele possa fazer região de retração de Fibonacci, eu coloquei no 118.800. Quando ele chegar se ele chegar aos 119.080, 119.000,
eu resolvo o que fazer no momento. Dá uma pausa e já já eu volto para encerrar o vídeo. Esse stop aqui, 300 pontos, eu vou botar mais 10 pontos para cima. 310 pontos. Só para não ficar colado com o pavio desse último candle vermelho. Porque esse pavio atrai preço, então fechar fora desse pavio. Então 10 pontos a mais. Vou dar uma pausa no vídeo e já já eu volto. Canal Fulereno X, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os vídeos. Bem, voltando aqui, canal Fulereno X. O preço voltou aqui com esse candle azul, fez um doji, bateu na resistência do 119,785. Fechou aqui e agora fez um teste do ajuste no 119,714, está vindo para baixo, tentando romper aqui esse fundo que ele deixou. Normalmente movimento de pivô, movimento de pivô deixado, né? Deixou aqui, tá fazendo esse teste, já fez o teste com o doji desse candle azul e agora tá fazendo com esse candle vermelho. Esse teste aqui de fundo tá perdendo. E aí tem esse suporte aqui no 119,930 e tem o 119,078, 080, que é na verdade 119 mil. Faltam 3 minutos e 30 para fechar o candle. Novamente eu vou dar uma pausa no vídeo. Quando eu voltar, eu volto para encerrar o vídeo de hoje. Bem, voltando aqui, o preço esticou para baixo, conseguiu romper agora. Coloquei aqui 125 pontos. Tá dando 270, então eu vou botar aqui. O ideal era eu botar 150, mas eu vou botar 125. Ele bateu no suporte, que era o suporte que eu já tinha falado, 119,330. Vamos ver se ele rompe o suporte e vem para o 119,078, 080, que é o 119 mil mais ou menos. Como eu já acertei os 300 pontos de coisa, eu vou botar aqui 15 pontos só de ganho. Vou deixar no risco aqui esses 100 e 200 pontos, 100 coisa. Vou deixar aqui só 15 pontos de ganho para arriscar a perda desse fundo aqui, que ele demorou a chegar. Porque de 60 minutos ainda falta 43 minutos para fechar. Então vou arriscar aqui. Vou botar no 0 a 0 só para 15 pontos acima, só para operação de, de ganho não virar prejuízo. E vou arriscar esses números aqui. E daqui a pouco eu volto para encerrar. 1 hora de vídeo. Os vídeos aqui eu costumo deixar 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e 30. Então vou dar pausa para não ultrapassar muito e já já eu volto. Vou pegar aqui o relatório de performance para mostrar logo. Que é o relatório de performance do dia 1º
de novembro, deu R$ 212 de stop. Aqui a maioria das operações eu fiz na verdade fiz entre desktop do PC e o celular. As operações após as 13 horas, após as 12 horas foram todas no celular. Tomei vários prejuízos aqui, principalmente no dólar. No índice, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis operações no índice. Das seis operações no índice, teve uma que andou 120 pontos e eu não coloquei no 0 a 0. E levei stop de 55 pontos. Então aqui no índice eu peguei uma operação de 315 pontos, outra de 250, outra de 80. Então fechou 212 negativo. No dia 3, dia 2 foi feriado. Não tem operação aqui no dia 2, ó. Não tem operação no dia 2. E no dia 3 eu não operei. Tirei o dia para ir na praia com a família e nem abri gráfico, nada. Então não tem operação aqui do dia 3. E agora, dia 6, hoje, estou com essa operação aqui desde as 10h39 da manhã. Um contrato vendido, o preço já andou 330 pontos a favor aqui, ó. Eu estou com um alvo de 820 pontos. Meu alvo inicial era de 520. Eu estiquei ainda pouco mais para 820 pontos. O preço andou 330. Para não que virasse uma operação com prejuízo, eu coloquei 15 pontos à frente da minha entrada. Ou seja, o preço andou aqui 290 pontos contra. Foi aqueles 10 pontos que forçou para fazer os 300 pontos de stop, que ele quase estopou. Então aqui, para não virar uma operação perdedora, já que ele tocou no suporte do 119,330, eu coloquei 15 pontos à frente. Assumi o risco de não pegar valor no dia de hoje, mas aqui está aqui. A operação já é vencedora de qualquer forma, porque o stop loss está em stop gain. Então não tem como ele me dar prejuízo no dia de hoje. 12 horas e 20 minutos. Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu não vou ter como fazer mais operações no dia de hoje. Tenho outra tarefa agora à tarde. E amanhã, se eu gravar o vídeo, eu mostro como é que foi o dia de hoje. Como é que foi o fechamento do dia de hoje. Ele perdeu fundo, né? Tem esse fundo aqui de pivô, que ele já tinha testado duas vezes com esses pavis. Esses dois candles, o azul, doji e o vermelho. Fez o candle sólido para baixo. Então ele veio para testar o fundo que ele perdeu e agora já testou o suporte, testou o fundo que agora é uma resistência, que é isso aqui, essa região, que agora é uma resistência. E virando para baixo ele tem um segundo fundo aqui no 19, 119.080, 119 mil cravado. E para baixo disso ele tem aqui 118.800, 118.700, por essa região aqui, que é uma zona de retração de Fibonacci. Então vou ficar por aqui. Canal Full NX, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha. Aqui tá 12, 13 pontos, ele tá vindo para engolfar, falhou aqui. Então isso aqui é uma resposta dos 60 minutos para esse movimento de queda. Pode ser que nos 60 minutos se transforme em um pivô para alta. Aqui estopou, simplesmente estopou, está fazendo um engolfo forte.
Então, o candle aqui com amplitude de 360 pontos, esse candle vermelho, e está cobrindo todos os 360 pontos. Veja que as linhas que eu coloco funcionam como suporte, como resistência. Então a melhor venda está aqui, ó. Vou botar uma venda aqui, ó. Esse é o ponto da venda, junto da linha branca. O stop fica um pouco... Então aqui eu posso apostar nessa venda. E vou botar lá... Eu tinha botado nos 800, não foi? 119.800. 119.800 dá 980 pontos. Se eu quiser arredondar isso aqui para 1.000 pontos, eu posso ainda puxar aqui um pouco para cima da linha branca, ó. Aqui. E aí eu consigo botar aqui mais aqui. Pronto, 1.000 pontos. Um pouquinho acima da linha branca. Quer dizer, ele pode tocar na linha branca nessa região aqui, falhar de novo e voltar para baixo. Já que ele perdeu fundo, ele está fazendo pivô. Pode vir aqui e voltar a cair, perder esse fundo aqui. Então, eu posso voltar a vender lá na linha branca. Tem um risco também de ele fazer pivô dos 60 minutos e ir para cima, mas é assumindo o risco. Aqui ficou positivo 1,57. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu poderia ter pego aqui os pontos, eu não peguei porque eu acredito que o preço vai cair. Então, mantive a posição, só não podia deixar ele voltar a me dar prejuízo depois de tanto tempo. Mas é isso, faz parte do trade. É o tempo gráfico de 15 minutos, você não espera que ele vai fazer todo momento um candle de engolfo num candle desse grande de 15. E, infelizmente aqui ele fez. Volta para testar essa zona de topo. Lembrando que topo sempre é uma zona, a linha eu coloco como uma referência para os meus pontos de venda e de compra. Então estou aqui aguardando e é isso. Canal Fuller MX, se inscreva no canal. Deixe o seu like, seu joinha. Fuller MX, se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha, indique o canal para amigos. Valeu.